Continua o programa Sales Dantas e agora vou bater um papo com João de Deus. Ele é ex-pastor evangélico e recentemente se converteu ao islamismo. O bate-papo hoje é exatamente a respeito das crenças, a respeito desses dogmas das religiões e também a diferença, na ótica dele, do cristianismo para o islamismo. É um prazer tê-lo aqui, pastor. O hábito de chamar de pastor, mas agora eu chamo como? João de Deus. João de Deus. João de Deus. Obrigado pela presença. Eu quero, Salles, agradecer também pela oportunidade que você me concede de estar no seu programa e desejar a todas as pessoas que estarão a me ouvir nesse debate, nessa nossa entrevista, os mais sinceros votos de bênçãos, que possam ser agraciados por Deus e guiados em toda a verdade. Esse é o nosso desejo nesse momento e esperando que as pessoas nos entendam, nos compreendam, a fim de que a nossa mensagem ela não seja interpretada como uma decisão de ferir os conhecimentos, de ferir a fé de ninguém, mas apenas de expressar a minha fé, o meu novo conhecimento, o meu novo caminhar. Pastor, quando é que aconteceu esse entendimento do senhor de dizer assim, vou deixar o cristianismo e vou para o islamismo? Como isso aconteceu dentro do senhor? O que foi que provocou essas pesquisas, esse estudo para chegar a essa decisão? Muito bem, Salles. Esse é um assunto que aconteceu na minha vida há cerca de 5 anos atrás, quando eu fui confrontado em uma determinada reunião da igreja e uma das fiéis me pediu a oportunidade para trazer uma palavra de testemunho e ela, naquele momento, me confrontou com um dos pontos basilares do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Que o senhor não pregasse mais a Trindade. Sobre a Trindade. Mas isso dentro da reunião pastoral? Dentro de um culto. De um culto. Culto de ensino. Certo. E nessa hora, Salles, que a irmã trouxe isso, eu fiquei indignado, com muita raiva. E naquele momento eu falei muito sobre a doutrina da Trindade, a despeito do que a irmã tinha dito, e me comprometi em trazer uma série de estudos para a igreja sobre esse tema. E comecei a pesquisar. E quanto mais eu pesquisava, mas eu não encontrava nada, nenhuma palavra textual certo, que me mostrasse a realidade da Trindade. Apenas os pensamentos dos teólogos que nos davam alguns versículos no pressuposto de que eles estariam, esses versículos, falando sobre a Trindade. Mas não havia uma realidade. E depois disso, eu comecei a estudar sobre outras igrejas unitaristas, mesmo tida no âmbito do protestantismo. Quando eu comecei a confrontar esses estudos, vendo várias divergências com a minha fé, com aquilo que eu acreditava, eu comecei a ter algumas indefinições e algumas faltas de respostas para o povo. E isso começou a me inquietar. O senhor foi pastor por 14 anos. O senhor presidiu a Assembleia de Deus, o campus da Assembleia de Deus, e coordenou vários pastores, várias igrejas. Certo. Como é que tudo isso chegou para essas pessoas? Na verdade, muito dessas coisas está chegando agora, através desse programa. Então essa entrevista é inédita. É a primeira. Totalmente inédita. Certo. Não somente como entrevista, mas até como revelação do que aconteceu na minha vida. Muita gente não entendeu porque o senhor renunciou à presidência da Assembleia de Deus, há pouco tempo atrás, passando essa coordenação para um pastor conhecido no Brasil, que é o pastor Napoleão Falcão, um homem que o Brasil todo conhece, e o senhor passou a presidência para ele, e ficaram os questionamentos. Por que o pastor João de Deus, que ia tão bem no comando de suas igrejas, renunciou, né, o trono da igreja, porque o senhor era o comandante, era o presidente daquele campus da Assembleia de Deus, entregou esse trono a outro para ser dirigido e viajou para Israel. Né? O senhor teve várias viagens para Israel. Na verdade, não foi a Israel. Eu estive em Dubai e estive em Amman, na Jordânia, e em outras cidades da Jordânia. Né? Certo.
numa região limítrofe com Israel. Certo. Voltando a esse ponto da pesquisa, que eu até roubei o senhor desse assunto, eu gostaria de explicar melhor ele. Quando o senhor buscou essas pesquisas sobre a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Católica, e é muito comum na pregação evangélica o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, quando o senhor não encontrou os fundamentos, o senhor começou a questionar esses fundamentos. Mas chegou a conversar com outros pastores sobre isso? Na verdade, Salles, eu conversei com algumas pessoas assim mais chegadas, com alguns amigos, e eles sempre me achavam que pelo muito ler, pelo muito estudar,